O caminho das 12 luzes. Era uma manhã como outra qualquer quando Clara abriu a janela e sentiu o vento fresco tocar seu rosto. O céu, pintado de um azul suave, parecia sussurrar algo que ela não conseguia entender. Dentro dela, porém, havia uma inquietação, aquela sensação de que algo estava por vir, algo que mudaria tudo. Clara não era uma mulher de grandes fé, mas também não era desprovida dela. A vida havia ensinado que as coisas nem sempre saíam como planejado, o emprego que perdeu, o relacionamento que se desfez, as noites em claro perguntando-se se valia a pena continuar lutando. Mas naquela manhã, enquanto o sol nascia devagar, ela sentiu um chamado silencioso, como se alguém ou algo estivesse estendendo a mão. Foi então que encontrou o livro antigo, esquecido no fundo de uma gaveta. Sua avó o deixará para ela anos antes, com uma inscrição desgastada na primeira página, para os dias em que a esperança parecer distante. Entre as páginas amareladas, 12 promessas estavam destacadas, cada uma como uma pérola brilhando no escuro. A primeira dizia: "Não temas, porque eu sou contigo." Clara leu aquelas palavras e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um alívio no peito. Não era uma solução mágica para seus problemas, mas uma verdade que ecoava fundo: ela não estava sozinha. Nos dias seguintes, as promessas começaram a se desdobrar em sua vida como sementes plantadas em terra fértil. "Eu te darei descanso", veio quando o cansaço ameaçou derrotá-la. Planos de paz, e não de mal, a lembrou que até as perdas tinham um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Foi o farol nas noites em que a dúvida a assombrava. Cada promessa era como uma luz acesa em um corredor escuro. Não apagavam as sombras de uma vez, mas mostravam o próximo passo. Clara começou a perceber pequenos milagres, um telefonema inesperado de uma amiga justamente quando mais precisava, uma oportunidade de trabalho que surgiu de onde menos esperava, uma paz que crescia dentro dela, mesmo quando as circunstâncias não mudavam. Havia dias em que a fé tremia. Será que isso é real? Pensava. Mas então lembrava: aquele que começou boa obra em ti há de completá-la. E seguia adiante. Com o tempo, Clara entendeu que aquelas 12 promessas não eram fórmulas para uma vida sem dor, mas âncoras para uma alma em meio à tempestade. "Eu sou o teu escudo", a protegeu quando as críticas vieram. "Nada te separará do meu amor", a assegurou quando o coração queria desistir. "O Senhor é a minha força", se tornou seu canto nas manhãs difíceis. E assim, passo a passo, Clara descobriu que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tinha. As 12 promessas não mudaram o mundo ao seu redor de repente, mas mudaram ela. E isso, no fim, fez toda a diferença. O livro continuou em sua mesa de cabeceira, agora com marcas de uso, páginas dobradas nos versículos que mais a consolaram. E toda vez que o abria, Clara sorria, porque sabia: aquelas palavras não eram apenas tinta no papel, eram a voz de Deus, sussurrando no vento da manhã, lembrando-a de que, não importava o que viesse, Ele estava lá. Sempre. Os dias seguiram, e Clara aprendeu a reconhecer a presença de Deus nas coisas pequenas, no cheiro de terra molhada depois da chuva, no riso espontâneo de uma criança na rua, no silêncio que vinha depois das orações mais sinceras. Não era uma fé que a tornava imune à dor, mas uma que a capacitava a atravessá-la sem se perder. Certa tarde, enquanto arrumava a estante da livraria onde trabalhava, seus dedos roçaram num volume antigo, encadernado em couro desgastado. O título, Cartas de um Peregrino, estava quase apagado pelo tempo. Ao abri-lo, encontrou anotações à margem, escritas com uma caligrafia trêmula, como se quem as fizera estivesse lutando contra algo maior que si mesmo. "A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de caminhar mesmo quando ele existe", lia uma delas. Clara sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ela, décadas antes de ela nascer. Levou o livro para casa. À noite, à luz da luminária que projetava sombras dançantes na parede, descobriu que as cartas eram de um homem que, como ela, havia enfrentado tempestades internas. Ele falava de um Deus que não afastava as lutas, mas que as transformava em algo maior. "Às vezes, ele não acalma a tempestade, mas nos ensina a dançar na chuva", escreveu em uma página amarelada. Clara fechou os olhos e lembrou-se da última vez em que chorou. Não havia sido por fraqueza, mas por entrega. As lágrimas, antes amargas, agora pareciam sementes plantadas em solo fértil. Ela não sabia quando ou como brotariam, mas confiava que algo nasceria delas.
Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, ouviu batidas na porta. Era a senhora Rosa, sua vizinha, com os olhos inchados e as mãos trêmulas segurando um envelope amassado. Sem palavras, Clara a convidou para entrar. Sentaram-se à mesa da cozinha, e entre soluços, Rosa contou da doença do filho, do medo que a consumia. Clara não ofereceu respostas prontas. Em vez disso, pegou o livro de promessas, folheou até uma página marcada e leu em voz baixa: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Rosa chorou mais um pouco, mas dessa vez havia algo diferente em suas lágrimas. Não eram só de dor, mas de um alívio estranho, como se algo dentro dela, que estava prestes a se partir, tivesse encontrado um lugar seguro para cair. Clara não soube explicar como, mas naquele momento entendeu que a fé não era apenas para si. Era como uma chama que, quanto mais se compartilhava, mais brilhava. E assim, entre xícaras de café e páginas abertas, as duas mulheres descobriram que, mesmo quando o mundo parecia desmoronar, havia uma voz que sussurrava: ainda há esperança. Ainda há amor. E eu estou aqui. O livro de promessas ganhou novas marcas, novas dobraduras, novos nomes escritos às margens. E Clara, sem perceber, tornou-se um farol não por ser forte, mas por ter aprendido a se apoiar naquele que era. A casa de Clara passou a ter uma porta sempre entreaberta. Não por descuido, mas porque ela já não conseguia fechar os olhos para quem batia em busca de um pouco daquilo que, sem saber, também a salvara. As tardes se enchiam de vozes baixas, de mãos que folheavam o livro de promessas como se cada página guardasse um segredo pessoal. Algumas visitas vinham com o peso de perdas recentes, outras com a culpa de escolhas mal feitas, e havia aquelas que simplesmente não sabiam mais como rezar. Clara não tinha respostas, mas oferecia o que tinha: o silêncio que acolhe, o café que aquece, e a certeza de que, se ela pudesse se reerguer daquelas cinzas, talvez eles também. Foi numa dessas tardes que Maria Aparecida apareceu. Trazia nos olhos a marca de quem passará noites em claro, as mãos trêmulas segurando um envelope amarelado. Sentou-se sem pedir licença, como se o corpo já não aguentasse mais ficar de pé. Clara não perguntou nada. Serviu o café, deixou o açúcar ao alcance, e esperou. Eu não deveria ter vindo, murmurou a mulher, os dedos brincando com a borda da xícara. Mas não tenho mais para onde ir. O envelope deslizou sobre a mesa. Dentro, uma foto desbotada de um menino sorrindo, e uma carta escrita com letra infantil: Mãe, quando você voltar, a gente faz bolo de chocolate igual ao do seu aniversário. Não se demora, tá? Clara não precisou ler o resto. Entendeu pelo modo como Maria Aparecida fechou os olhos, como se cada palavra daquela carta fosse uma faca que, mesmo depois de anos, ainda doía ao ser puxada. Ele tinha 8 anos, disse a mulher, a voz tão fina que quase se perdeu no som da chuva que começava a bater nas telhas. Prometi que voltaria. Prometi. Clara estendeu a mão e cobriu-a dela, que tremia. Não disse que tudo ficaria bem. Não disse que o tempo curaria. Apenas sussurrou. Às vezes, a gente carrega o peso das promessas que não pôde cumprir como se fosse uma cruz. Mas e se ele já as carregou por nós? Maria Aparecida olhou para ela como se visse pela primeira vez. Não era uma resposta, não era uma solução. Era apenas um fio de luz em meio à escuridão que a acompanhava havia tanto tempo. E, pela primeira vez em anos, ela chorou sem se envergonhar. O livro de promessas ganhou mais um nome naquela tarde. E Clara, sem saber, viu seu próprio nome sendo escrito em outro lugar, não a tinta, mas com lágrimas, sorrisos e pequenas vitórias que, como sementes, começavam a brotar onde antes só havia terra seca. O peso e a luz. Os dias que se seguiram foram como água mansa escorrendo sobre pedras gastas pelo tempo. Maria Aparecida não acordou transformada, nem encontrou alívio imediato para a dor que carregava há décadas. Mas algo havia mudado. Não era a ausência do peso, mas a maneira como agora o sustentava. Naquela mesma tarde, depois que Clara se foi, ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou uma caixa de madeira escura, desgastada pelas mãos. Dentro, entre fotografias amareladas e um rosário de contas desbotadas, estava a carta que nunca enviará. Para meu filho, dizia a caligrafia trêmula no envelope.
As palavras dentro eram as mesmas que repetir em silêncios e pesadelos: volte. Eu esperei. Sempre. Mas dessa vez, ao relê-las, Maria Aparecida não sentiu o aperto no peito que costumava sufocá-la. Em vez disso, lembrou-se do toque de Clara sobre sua mão, da voz baixa dizendo: e se ele já as carregou por nós? Não era uma resposta. Era um convite para soltar. No domingo seguinte, a igreja de Santa Ifigênia estava cheia como sempre, mas Clara notou a ausência de Maria Aparecida em seu banco habitual, ao fundo, onde se sentava há anos como se buscasse se esconder até de Deus. Preocupada, foi até a casa da amiga depois da missa. Encontrou-a no quintal, de joelhos na terra, as mãos sujas de barro. Ao lado, um canteiro recém-revirado exibia brotos verdes furando o solo seco. Estou plantando manjericão, disse Maria Aparecida, sem levantar os olhos. Ele gostava. Dizia que o cheiro lembrava a casa da avó. Clara ajoelhou-se ao seu lado, sentindo o calor da terra nos dedos. Você não veio à missa. Não. Hoje eu precisava estar aqui. Um silêncio se estendeu entre elas, confortável como o de quem não tem pressa. Então Maria Aparecida limpou as mãos na saia e tirou algo do bolso, o envelope amarelado. Queime isso para mim? Clara hesitou, mas entendeu. Não era um pedido de esquecimento. Era um gesto de entrega. Juntas, acenderam uma pequena fogueira no fundo do quintal. Enquanto as chamas consumiam o papel, Maria Aparecida fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não pediu perdão. Agradeceu. As semanas passaram, e o canteiro de manjericão cresceu exuberante, atraindo borboletas e o olhar curioso das vizinhas. Maria Aparecida começou a levar maços do tempero para a feira da igreja, onde as mulheres mais velhas comentavam, entre suspiros, como era bom vê-la de volta entre os vivos. Clara, por sua vez, descobriu que seu próprio nome estava sendo escrito em lugares que não via. Na caderneta de anotações de Dona Jovina, a merceeira, que registrava: Clara, 2 quilogramas de farinha, um pacote de café, fiado, mas ela paga direitinho. Nos bilhetes que as crianças do catecismo deixavam em seu banco: Irmã Clara, hoje eu não briguei com meu irmão. Obrigado por rezar por mim. E, principalmente, no sorriso de Maria Aparecida quando, certa tarde, ela apareceu na porta da igreja com um embrulho de pano. É para você, disse, entregando-lhe um pão caseiro ainda quente. Feito com o manjericão que a gente plantou. Dentro do embrulho, Clara encontrou também um pequeno envelope. Abriu-o e leu. Para a pessoa que me ensinou que até as promessas não cumpridas podem virar sementes. Anos depois, quando Clara já não estava mais na paróquia, transferida para uma comunidade no interior, onde sua capacidade de ouvir mais do que falar era ainda mais necessária, Maria Aparecida recebeu uma carta. Não havia remetente, mas reconheceu a letra envelhecida de uma amiga. Aqui as chuvas chegaram tarde este ano, mas a terra não secou. As crianças colhem manjericão para vender na feira e dizem que é o tempero da irmã Clara. Às vezes, quando o vento sopra certo, juro que ouço você sussurrando aquelas palavras sobre cruzes e pesos leves. Reze por mim, como eu rezo por você. Maria Aparecida guardou a carta na mesma caixa de madeira, agora cheia de novas fotografias, ela sorrindo ao lado de crianças na feira, o canteiro florido, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma fita azul desbotada, presente de Clara em sua despedida. Naquela noite, enquanto apanhava um ramo de manjericão para o jantar, pensou em como algumas dores não desaparecem, mas se transformam. Como o peso de uma promessa não cumprida pode, com o tempo e um pouco de luz, virar algo que alimenta. E sorriu, porque finalmente entenderá, não era sobre carregar ou soltar. Era sobre deixar que algumas coisas, como sementes, como lágrimas, como pão partilhado, se tornassem parte de um solo mais fértil.